O IPA-TV desta semana traz a presença de Tiffany Postali, professora, mestre. A Tiffany é mestre em comunicação e cultura, especialista em marketing e graduada em comunicação social, publicidade e propaganda. Professora na Uniso, autora de livros e, aliás, um deles, Blues e Hip Hop, uma perspectiva foco comunicacional. E A Cidade e a Comunicação, a miopia sobre o mundo e outros textos. Jovem, intelectual, estudiosa, como é que é a gente encarar a comunicação nos dias de hoje, nesses aspectos, especialmente no aspecto cultural? Tiffany, é um prazer ter você no IPA-TV. Olá, Kiko, o prazer é meu estar aqui. Bom, olhar a comunicação e a cultura nos dias de hoje é como os dias de hoje, né? Algo em constante movimento, mudanças na forma de se comunicar, formas diferentes de trabalhar a cultura mesmo, né? A gente vê por meio das redes sociais, da internet. Então, como é que você analisa esse momento? Aliás, você tem 2 livros fantásticos. Um deles já está esgotado, estou esperando a próxima edição para ganhar um, que é o Blues e Hip Hop, uma perspectiva foco comunicacional. Qual é a abordagem que você faz em relação ao blues, o hip hop? Como é que estão essas culturas na nossa região, ou essa análise é brasileira? Essa análise, na verdade, ela é o continente americano, vamos dizer assim. É o continente americano. Porque é o que acontece, o blues ele é estadunidense, sim, né? O hip hop hoje já é mundial, apesar de ter nascido nos Estados Unidos. E eu pego uma teoria, que é a folk comunicação, que é a única teoria da comunicação brasileira, para entender como é a cultura popular. Então, o que eu coloco nesse livro? Ele é um estudo que vem desde o meu mestrado, né? Ele explica que a música, ela é um meio de comunicação. Então, antes do entretenimento, dependendo do uso que se faz da música, ela comunica. Essa comunicação me faz lembrar um pouco os novos baianos, me faz lembrar a bossa nova. A gente poderia, claro, não tem a poesia para nós, os mais velhos, do que teve uma bossa nova, ou talvez esta riqueza poética, né? Mas esta é uma cultura dos nossos tempos, esta é a poesia do nosso momento. A gente poderia encarar ou comparar esses movimentos que aconteceram na ditadura para esse hip hop que vem dos Estados Unidos e se incorpora no nosso dia a dia? Legal. Tirando de lado essa questão da musicalidade, né, da técnica musical, e falando mais na comunicação, né, na mensagem, o blues falava lá atrás sobre os problemas sociais dos afro-estadunidenses. Então, era uma forma de comunicar com o grupo mesmo, gritar, falar, combinar, como o hip hop é hoje. Era um grito de alerta? Um grito de alerta, o blues vem desse grito de alerta, né? Uma queixa social ou a união para que haja uma mudança social. O que a gente vê hoje do hip hop, se a gente pega o hip hop, o rap, em sua essência, não é esse que a gente escuta que faz apologia ao crime, né? O hip hop ele tem um compromisso com o bloqueio da violência, só que as pessoas não sabem. Acham que é o contrário. Porque o que chega para nós através da indústria cultural é o hip hop violento. Há preconceito em relação ao hip hop nos nossos dias, na nossa Sorocaba? Com certeza, como se tinha com o blues lá atrás. O hip hop, por conta dos meios de comunicação trabalharem principalmente a música como algo delinquente, as pessoas têm essa imagem distorcida da cultura. Nessa pesquisa, nesse ouvir o hip hop, o que os textos vêm trazendo nesta prática musical? Tá. Se a gente pegar o hip hop do ponto de vista da essência dele, ele foi criado para acabar com a violência dos jovens, dos guetos nova-iorquinos. Então, eles falam muito que para você ser um rapper, por exemplo, você tem que ter consciência de quem é você, qual é o seu lugar na sociedade e qual é a melhor forma de você passar a mensagem para as pessoas. Só sabe disso quem é do movimento, quem participa. O senso comum julga como uma manifestação ruim. Por quê? Tudo que é inventado no nosso mundo pode ser inventado tanto para o bem quanto para o mal. Não? Depende do propósito do uso. Claro, a música tem um poder comunicacional fenomenal. Então se percebe Ela que... pode divulgar o sexo, mas pode divulgar a paz? Sim. Digamos que o hip hop original, ele divulga mais a paz.
Então, não que o sexo seja uma coisa a ser banida, muito pelo contrário, porque o sexo e o amor são relações muito próximas, né? Sim. O que se vulgariza, ou às vezes se cria um determinado preconceito quando também se fala desta temática. Sim, é porque o sexo, É proibido. para alguns teóricos, o sexo é mais o ato, né? O ato final. Não é o afeto, não é o amor. Já o amor, o erotismo, a sedução vai para um lado mais da conquista, do sentimento. O IPA-TV desta semana recebe Tiffany Postali. Tiffany Postali, que é professora universitária, mestre na área de comunicação e cultura, autora de livros na área de comunicação e especialmente esse Blues e Hip Hop, uma perspectiva foco comunicacional. E eu fiz uma pergunta a você, Tiffany, falando sobre a diferença do tempo, né? Muitas pessoas poderiam comparar ou não, mas são movimentos culturais distintos em épocas diferentes. Nós tivemos a Bossa Nova, nós tivemos os velhos baianos, a Tropicália. Nós podemos comparar este movimento, embora muitos possam falar, não tem a riqueza poética, né, de letras de Caetano Veloso, das letras de Tom Jobim, mas não é menos cultura. A gente poderia fazer uma análise, comparação no tempo desta expressão do jovem de hoje? Claro, a gente não pode, é complicado falar como sendo menos cultura, porque num sentido antropológico tudo é cultura, né? O que é para mim melhor é melhor para mim, pode não ser para você. Isso depende da nossa vivência, do grupo social, a cidade em que nascemos, né? É a nossa cultura. Então, a gente pega o blues, pega a bossa nova, pega o hip hop, são movimentos culturais que vêm de determinados grupos sociais, de determinadas pessoas com problemas diferentes, acessos diferentes, e cada um produziu aquilo. Objetivos diferentes. Sim, cada um produz aquilo de acordo com as armas que tem. Eu vou te interromper no sentido de tentar extrair para o telespectador do IPA-TV esta diferença. De repente, o movimento dos tropicalistas, o movimento da bossa nova, ela vinha em alguns momentos contra uma ditadura, né? A crítica social, os grandes festivais de música da Record. A que se propõe o hip hop hoje na nossa sociedade? A luta contra a violência? Um era contra a ditadura, não menos violenta, mas também é uma luta contra a desigualdade social. Qual o objetivo específico que nós podemos trazer desse hip hop que vem, de certa forma, dos Estados Unidos para cá? Tá. No Brasil, ele retrata principalmente o problema de educação, o problema do acesso social mesmo a tudo, a cultura, as novas tecnologias. Isso é um problema do Brasil, né? A gente pega, por exemplo, o hip hop, ele é praticado no Japão, em tantos outros lugares. Um país como guerra, Afeganistão, por exemplo, a gente pega e eles falam que a arma deles é a caneta e a voz, porque eles estão falando contra aquele problema específico local. Mais do que a melodia, na verdade, aquilo que se quer falar, a letra é o importante. O foco é a letra, existe o ritmo, né? De onde vem esse ritmo? Existe alguma origem etimológica, alguma origem em algum lugar do planeta? Estados Unidos? Aquela batida? Tá, essa é uma prática jamaicana, na verdade, né? Isso foi para os Estados Unidos da Jamaica, então já tinha essa preocupação em protesto. Eles iam para a praça pública, ligavam caixas de som, colocavam um ritmo e iam protestando sobre os problemas locais, rimando. Então, quando os jamaicanos fogem dos problemas e arrumam outros, né, nos guetos nova-iorquinos, eles levam essa cultura, que daí acaba juntando com outras. Bom, daí a gente tem cururu, aí a gente tem uma série de expressões de cultura que gritam, né? A sociedade está gritando. Sim, a gente pega, se falar em formato, de repente, a gente pega um repente, que um fala, outro fala, tem um pouco também disso. Bom, nós vamos mostrar um clipe no final desse programa falando um pouco do hip hop, mostrando para o telespectador do IPA-TV esta expressão musical. Aí você tem um segundo título também não menos importante nesse trabalho de comunicação social, de pesquisa, de ciência que você faz, né? A miopia sobre o mundo e outros textos. Obviamente que o hip hop também luta contra essa miopia de algumas pessoas. O que você buscou neste livro importante, que é um trabalho também científico, um trabalho de
estudo? O que ele busca, a coletânea destes textos? Tá, esse livro, ele é em parceria com o Paulo Celso, né? Então, o que a gente faz? Pegar aquilo que tem de mais teórico dentro da vida acadêmica e deixar ele mais leve para que chegue a outras pessoas. Então, a ideia aí se fala um pouco do hip hop, se fala um pouco de Facebook, do Olha, funk. aqui estou vendo um título aqui, o real não tem mais graça. A questão do corpo e a questão da construção das pessoas, como hoje é importante. Ser magro, fazer academia. Isso, quanto a indústria cultural e toda essa questão de mercado influencia na construção da pessoa. O real não tem mais graça. A gente olha para a televisão e está todo mundo de um jeito. A hora que a gente percebe o que está à volta é bem diferente, né? Só que o que a gente busca é estar como o que não é, de certa forma, real. Projeção. Projeção. A gente se projeta para aquilo que a televisão quer que a gente seja. Isso. É exatamente isso. E esquece aquilo que está à volta. Aí vem, né, a academia, tarará. E o Brasil? É um caldeirão de culturas? Eu falo que o Brasil é o país que mais é um caldeirão de culturas, porque nossa história foi construída através de culturas. Povos diferentes, Totalmente. Origens diferentes. Culturas, né? Então nós somos híbridos misturados. Eu converso com a professora mestre Tiffany Postali, publicitária, formada na área de ciências da comunicação. Tiffany, nós estamos discutindo um pouco sobre o seu livro A Miopia sobre o Mundo e Outros Textos. É o livro teu e do Paulo Celso da Silva. E a gente disse que quando a gente escreve, a gente permite que as pessoas entrem na nossa mente. Mas quando a gente escreve, a gente está escrevendo uma coisa e o outro está entendendo outra. Né? Esse livro que fala sobre miopia, por exemplo, um tema aqui, a miopia sobre o mundo e do outro. Né? Aí nós somos americanos, nós somos estadunidenses. Como é que é fazer toda essa abordagem, essa viagem que você faz sobre a literatura? É pegar um assunto comum e olhar ele a partir de outro ângulo. Você já escreveu, por exemplo, um texto que alguém tenha lido e falado, nossa, mas você falou sobre tal coisa, e você não estava querendo falar sobre tal coisa, mas a pessoa entendeu para ela, na sua subjetividade, ela avocou para si, interpretou aquela frase para ela na medida em que foi remédio para aquilo que ela precisava? Com certeza. Inclusive, às vezes eu publico no Cruzeiro do Sul, né? E eu recebo alguns e-mails das pessoas que leram e, de repente, elas querem estender aquilo que eu Ou escrevi, terminar a história. Ou terminar a história, ou falar, olha, faltou. Outras falam, olha, você disse isso. Nossa, eu precisava desse texto para hoje. Não era bem tudo isso, mas tudo bem, se valeu para você. Porque o processo de produzir, de criar, o autor, ele não tem domínio de tudo aquilo que ele produz, né? As pessoas leem, recebem de acordo com o repertório delas, com o sentimento delas naquele dia. Então, elas podem acrescentar coisas ao seu texto, tirar, interpretar de outra forma. Me diz o seguinte, qual é a sua área na sua área de atuação dentro da universidade, qual é o conteúdo que você ministra hoje na universidade? Tá, a disciplina que eu mais ministro é Cultura, Mudança Social e Religiosidade. E também prática de pesquisa em publicidade e propaganda. A religião limita a cultura? Poda ou não? Depende da pessoa, né? Mas ela pode podar bastante. O Evangelho é uma grande fonte de inspiração cultural? Você me pegou, hein? Depende tanto, né? É uma fonte de inspiração, é uma fonte de saber mesmo, mas que pode ter várias interpretações. Exatamente. Então você pega uma mesma produção que, dependendo do povo, é visto de formas diferentes. Né? Você acha que a cultura pode unir povos ou pode dividir povos, ou as duas coisas? As duas coisas. Já dividiu tanto e já uniu, né? Mas a cultura pode trazer a paz? Eu acho que a sabedoria pode trazer a paz. Quem que produz mais cultura? O homem ou a mulher? Ou ambos? Ou isso é relativo? O ser humano. Eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Existe numa livraria, tá, os 2 últimos livros do mundo, e você vai ter que escolher um para ler. E você é autora dos 2. Qual você escolheria? Cidade, Comunicação
A Miopia sobre o Mundo e Outros Textos, ou você leria Blues e Hip Hop? Eu leria Blues e Hip Hop, porque ele fala muito das questões sociais, de escravidão, de lutas, sobre o mundo mesmo. Então, como o mundo... O primeiro a gente nunca esquece, é isso? O primeiro a gente nunca esquece. Olha, uma grande emoção na sua vida? Está as coisas que eu tenho, que é o objetivo. A publicidade transforma o mundo ou ela vende? Ela vende. Não transforma? Transforma. Se é de forma positiva ou negativa, ela sempre reproduz aquilo que está acontecendo e que existe um interesse por trás disso. Então ela transforma e muda. Tiffany, qual o tema que você gostaria de escrever e aquele que você preferiria não escrever? Eu gosto muito de escrever sobre aquilo que a gente vê muito pouco na escola, nos meios de comunicação, que é o que eu procuro escrever. As minorias? Pode ser o lado B, né? Vou dar um exemplo rápido. A gente aprendeu a vida inteira sobre como foi a escravidão de um ponto de vista, não de um outro. Então, cadê esse outro? Né? Então, eu acho que é importante mostrar. E o que você não escreveria? Um tema que não lhe agrada? Isso eu prefiro não escrever. Eu não gosto muito de política, escrever sobre política. Bom, vai demorar muito tempo. Você vai chegar dançando hip hop, né, que é uma área de interesse cultural, fazendo cultura, toda a culturete na frente do Criador, na frente de Deus. O que você vai falar para ele? É assim? Vou falar, vou agradecer a Deus, primeiro porque eu tenho bastante fé. Mas você vai chegar dançando hip hop para ele ou não? Dependendo da aparência dele, né? Se tiver uma aparência... Pode ser. Vamos dançar hip hop. Muito bem, essa foi a professora universitária, mestre na área de comunicação, cultura, a Tiffany Postali, autora de livros, uma figura sensacional que participou do nosso IPA TV. Foi um prazer, Tiffany. O prazer foi meu, Kiko. Muito bem, até o próximo programa, fiquem com Deus e até lá.